Muito bem, meus amores, estamos começando o programa 6 da tarde aqui para você na Circulando Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pela nossa rádio online, a rádio Circulando Play. E você, filho, é o nosso convidado especial. Vem pra cá, Circulando Play, a nossa rádio online, é um projeto que começou há exatos um ano, né? Nós estamos começando o nosso trabalho há praticamente um ano e a gente está desenvolvendo isso aqui exclusivamente para você. A nossa ideia é unir o cambaraense que mora aqui em Cambará com o cambaraense que mora fora dos nossos limites demográficos aqui do nosso município. Então, você que está aí em Jacarezinho, Andirá, você que está em Jaguariaíva, Curitiba, você que está em São Paulo, você que está em Brasília, você que está em Bauru, um abraço para o meu amigo Guilherme Lopes Mair, que está em Bauru, para você que está em Los Angeles, o meu amigo Rafael Moreira, guitarrista de primeiro, que já esteve aqui também no nosso humilde estúdio para um bate-papo muito legal. Está no ar o programa 6 da tarde, é um podcast que promete trazer para você, sempre que possível, personalidades, pessoas da nossa comunidade que possa agregar algum valor na sua vida. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque este é o nosso objetivo, tá? E hoje nós temos uma convidada de altíssimo nível, não é isso, dona Clauzinha Guerra? Com certeza, uma pessoa muito elegante. Falhou de novo, né? Falhou? Falhou, agora sim. Tudo bem? Tudo. Como é que é? Tudo bom? Tudo certinho. Nós estamos com uma convidada aqui muito elegante. E elegante tá a senhora hoje, né? Toda de... Obrigada. Que cor é essa? É um salmão? Que é? Laranja. Salmão com laranja. Combina com a cor dos seus lábios. Que bonitinho, hein? É a moda, sabia? Sério? É a moda. Não diga. Não sabia dessas modas, não. Tem alta agora o laranja. Mesmo? Não tem medo de ciúmes do marido, não? Ah, não precisa, né? Não precisa? Então tá bom. Olha só, Clauzinha, tudo certo? Vamos começar Vamos. o 6 da tarde? Convidado especial já chegou? Sim, já está aguardando ali no camarim. Já retocou a maquiagem? Já. Já tá aqui com a gente? Já. Você trouxe o pensamento do dia de hoje? Claro, não podemos ficar sem. Então é o seguinte, senhoras e senhores, Clauzinha Guerra com o seu pensamento motivacional. Vai! Vamos lá. Reflexão. Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir. Eu gostei. Pode repetir, por favor? Posso? É. Seja o piloto de suas histórias e voe o mais alto que conseguir. É isso aí. E tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Tem ou não tem? Claro que tem. E muito. Então vamos lá, meu amor. Quem você convidou para este bate-papo de hoje? A nossa convidada de hoje é da área trabalhista, advogada. Tem uma filha linda chamada Sofia, uma elegância charmosa. A nossa convidada é Marcela Morim Pimenta. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Obrigada, Roberto, obrigada, Cláudia. É um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Tudo reformulado, tudo muito bonito, feito com muito carinho. A gente vê amor no que vocês fazem e é muito bacana estar aqui com vocês de novo. E boa tarde a todos os ouvintes da Circulando Play, né? Que já é um sucesso. Da nossa rádio, é? Já é um sucesso. Você gosta de rádio, não? Gosto sim. É. A gente cresceu com a rádio, né? As FMs eram muito presentes na nossa vida, forte, adolescentes, né? E cresceu, é gostoso. Eu gosto. E o bichinho do rádio me picou, já lhe disse isso, né? Muito gostoso. Pois é. Você tem ido lá na 104, você sabe que toda vez que você vai lá, você causa impacto na nossa turma, né? Eu fico muito feliz em contribuir com a sociedade, com as pessoas, esclarecer. É algo que eu faço com muito prazer mesmo. Então, é muito legal. E eu estou muito feliz de ter você aqui.
Não é a primeira vez, você está aqui já pela segunda vez aqui nesse programa. Da outra vez a gente teve uma roda aqui, Fomos né? sabatinados aqui, né? Espremidos aqui. Foi uma loucura. Mas foi muito bacana, Foi legal, muito né? bacana, sim, Tenho com saudade, certeza. tenho saudade daquela turma lá. Enfim, e hoje nós viemos aqui também para aproveitar um pouquinho mais da sua sabedoria, do seu ofício, para poder, de certa maneira, ajudar aí a nossa comunidade, os nossos ouvintes. E quem tiver perguntas para fazer, dona Clauzinha, o que a pessoa deve fazer? Manda uma mensagem aqui no WhatsApp, o DDD é 43 9937 4574. Repetindo, Isso. DDD é 43 9937 4574. Muito bem. Então, dito isso, gente, então, se você tem dúvidas, excepcionalmente na área trabalhista, que é a tua área, Marcela, a tua área Sim. é excepcionalmente trabalhista, é isso? Eu me formei, né, atuando em sindicato, né, desde a faculdade na área trabalhista. E aí a gente vai se apegando, se apaixonou. Trabalhei com um sindicato muito forte em Curitiba, né, sindicalistas muito históricos, né, é uma categoria histórica que é o trabalhadores de comércio de minérios e derivados de petróleo, que envolve todo o pool de gás, a Shell, a Esso. Então, ele é um sindicato com muita história. Então, é impossível passar por isso sem ser... Eu participei de negociações de convenção, né, lá no pool do gás, com os trabalhadores, indo lá na hora do café, tomando café com eles, conversando. E eu gosto muito disso, né? De estar no meio do trabalhador. Eu desde a faculdade, era um objetivo meu trabalhar com o público que eu trabalho hoje. Eu consegui isso, graças a Deus. E como é que tá? Como é que tá? Tem muita demanda a área trabalhista? Sim. Temos, porque o nosso empregador ainda, ele sofre ainda da desinformação, né? Então, a gente não vê no Brasil se trabalhar com preventivo, né? Se houvesse mais um trabalho do preventivo, a mim ninguém procura, fala, olha, vou montar uma empresa, eu quero fazer um preventivo. Então aí acaba gerando aí várias demandas aí por falta de informação mesmo, né? Então, às vezes tem coisas que podem ser ajustadas. Hoje a lei, né, nos dá muitos caminhos aí para o empregador trabalhar de forma legal, e com um bom advogado isso pode ser trabalhado de forma que a empresa consiga se manter dentro da legalidade sem ultrapassar nenhum limite aí da lei. Muito bem. Eu tenho acompanhado nos teus stories, né? Você está bem ativa lá nas mídias sociais. Eu tenho percebido que você tem postado para o público, de uma maneira geral, essa questão das leis, né? O que está sendo aprovado no Senado, o que vem, qual lei que vai ser votada, aquela coisa toda. O cidadão precisa saber, especialmente os mais necessitados, precisam ter acesso a esse tipo de informação, né? Não é isso? Sim. Essa é a proposta? Sim, com certeza, né? Você poder atingir o maior número de pessoas, levar esse tipo de informação para o maior número de pessoas, tanto o trabalhador como empregadores, né? Porque é bacana quando a gente atinge o empregador também, ele tem oportunidade de consertar a casa, né, de colocar a empresa ali, criar um passivo trabalhista, né, na empresa dele. Então, essas informações, pequenas oportunidades que a gente tem, que hoje a OAB nos permite, de informar as pessoas por meio todo mundo está na rede social hoje, né? E então, por meio da rede social, esse trabalho hoje é possível. Agora, também, você falou da OAB, a classe, ela está muito envolvida na política ultimamente, né? Você tem acompanhado também essa disputa, essa questão envolvendo a classe política com os advogados? Como é que você tem, que análise você faz disso que está acontecendo? Eu vejo isso muito na OAB Nacional, já vi em São Paulo também, quando o Durso presidiu a OAB em São Paulo, ele tinha um trabalho dentro da política, mas eu acho que isso não é necessariamente o papel da OAB, de se posicionar por um ou por outro, né? E aí fica complicado ela questionar se ela não tem isenção. Eu
particularmente, humildemente, não gosto de ver a OAB brigando em um campo, né, de batalha, eu escolhendo um lado. Eu acho que essa OAB nem me representa. Isso, às vezes, é um cidadão da OAB, é alguém que está lá falando pela classe, mas acho que a classe mesmo, eu já vi muito advogado, não sou eu falando também, né? Isso aí representa a vontade dele ou a opinião dele, né? Às vezes está falando pela OAB, mas não, não, não é o que que a classe pensa naquele sentido. Não acho que a OAB seja para ser partidária, né? Para ser usada como por um partido. Eu acho que ela tem que se manter isenta. E buscar realmente, até para ela questionar coisas maiores, né? Direitos maiores, questionar realmente a democracia, o processo democrático, né? Os direitos do cidadão, né? E as prerrogativas tal do advogado, mas não brigar por um partido ou por uma posição política. Isso não é... É o que está acontecendo... Ao meu sentir, não é o papel do OAB. É o que está acontecendo, por exemplo, com o STF. Você que está na área jurídica, eu não quero botar você numa fria, porque a gente vai entrar na parte dessa questão tributária, que é interessante, que a Thalita Turma fala tão bem, que as pessoas precisam conhecer. Mas é legal a gente estar falando com um profissional da área para ver o que ele enxerga desse papel do STF, por exemplo, nessa briga, pelo menos é o que dá a entender, né? Eu acho que uma visão isenta, como você pode nos apresentar, pode trazer luz a esse assunto. Essa briga do STF com a questão política, como é que se enxerga isso? Não causa uma insegurança jurídica na nação, ô Marcela? Então, eu acho que está tendo uma judicialização das coisas, da lei, e isso é levado ao STF, ele tem que se manifestar. E aí, uma vez que é levado, ele tem que se manifestar, e às vezes eles têm valores X ou Y, aí, e acaba... Eu particularmente não concordo com tudo, né? Com tudo, as posições do STF. Mesmo porque decisões agora, anulando decisões deles mesmo e de outros tribunais também, eu não concordo com isso. Isso sim causa uma insegurança jurídica, né? Decidir se pontuar e depois voltar atrás com argumentos não tão sólidos, né? Isso sim, eu acho que causa muito insegurança jurídica. Mas acho que tem uma briga absolutamente para a população estéril, né? Entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, o STF no caso, que não vai nos levar a nada, né? Só o retrocesso. E por falar em trabalhista, que é a tua área, nós já falamos aqui há pouco sobre a reforma trabalhista, que está dando realmente muito o que falar, inclusive a gente até ouve aí o ex-presidente Lula, que se assumir a presidência, que vai revogar a reforma trabalhista, aquela coisa toda. Como é que você enxerga esse posicionamento? Que ideia você faz disso, Marcela? Então, a questão da reforma trabalhista, no começo ela assustou muito, né? Mas a gente já viu que vários dispositivos da lei já foram, pelo próprio STF, já foram resolvidos, como a questão da justiça gratuita, né? Que a lei, ela limitava o acesso à justiça mesmo, então complicava para o trabalhador, ele entrava e nem sempre ele está faltando com a verdade, às vezes ele não consegue comprovar. Uma coisa é você ter realmente aquilo acontecido, outra coisa é você provar que aquilo aconteceu, né? Há uma dificuldade, uma distância entre isso. Então a lei ela estava negando isso, o acesso à justiça, que é constitucional. Então vários pontos da reforma já foram reformulados. O problema é que essa reforma ela foi feita segundo se sabe para a Fiesp, né? Pela Federação das Indústrias de São Paulo, dentro da Federação das Indústrias de São Paulo. E nela não há um dispositivo, eu desafio alguém a falar que tem um dispositivo na reforma trabalhista que não criou novos postos de emprego, diga-se, né? Porque nós estamos com um índice de desemprego aí altíssimo, que venha em prol do trabalhador, né? Nós temos uma legislação trabalhista
que protege o trabalhador, porque assim tem que ser, porque ele é a parte mais frágil da relação. Então, não pode colocar desiguais iguais, porque ele é a parte mais frágil da relação. É o empregador que tem o poder de produzir um documento, né, de tudo. Então, o trabalhador, ele é juridicamente o hipossuficiente, mas pela sua própria condição, e pela própria condição da lei, da CLT, ele é subordinado, né, ao empregador. Então, ele tem que ter, a lei tem que dar essa proteção, né, porque senão fica impossível aí as forças, né, fica muito desigual as forças aí, trabalhador, capital e trabalho, né. Olha, foi muito legal você falar sobre isso, porque também tem uma discussão que parece ser uma discussão inglória. Você já teve aqui neste programa, inclusive debatemos aqui fervorosamente sobre esse tema. Eu gostaria se mudou alguma coisa de lá para cá sobre esse assunto que eu vou tocar agora, que diz assim, a gente ouve dizer que a justiça, quando a justiça trabalhista, ela sempre é favorável ao trabalhador, que não há um equilíbrio dentro deste contexto. Você vai para o Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho lá, e, olha, é causa perdida para o empregador. Por mais que ele tenha feito a coisa toda. Ainda prevalece isso? É mito, é verdade? Qual o seu ponto de vista? A resposta é a mesma. A resposta é a mesma. É isso que eu falei desde o começo aqui, entendeu? Falta para o empregador brasileiro um trabalho de prevenção, né? Que ninguém faz. Você monta uma empresa, você pensa em tudo, menos em fazer um preventivo. Como eu vou contratar? Qual que é a melhor forma de contratar? Né? Menos procurar um profissional para fazer isso para você. Né? E agora, é furada, eu repito, é furada me falar que fez tudo certo, documentou, e os documentos estão lá, e aquilo realmente, de fato, aconteceu daquela forma, e aí foi para a Justiça do Trabalho, o pobrezinho do empregador foi condenado. Entendeu? Isso, para mim, é mito. É difícil, não é fácil o trabalho. Se fosse tão fácil, é o que eu diria. Eu digo assim, se fosse tão fácil, imagina, ia se estapear aí pela rua, todo mundo ia querer montar um escritório. Se fosse assim, todo mundo ia querer montar um escritório trabalhista, né? E não é o que se vê. Né? Não é tão fácil. Você chega lá para falar coisa, para provar é uma distância grande, né? O empregador ainda é forte. Ainda existe a ignorância da lista negra, né? Daquele empregador que ele pagou errado, ele fez tudo errado, ele explorou de uma forma absurda e depois ele acha ruim ainda que o trabalhador vai exercer o seu direito legítimo, constitucional, de entrar na justiça para receber o que é dele. E é direito dele. Ele trabalhou para aquilo faltou na casa dele. Entendeu? É um Natal, é um filho, é aquela condição. O empregador brasileiro ele tem que ter noção que ele tem que lucrar com a empresa dele, não com o que ele deixou de pagar para o empregado, porque para o bolso de alguém vai, se não vai para o empregado. Entendeu? Aquela hora de trabalho, aquela força de trabalho do empregado. Aquilo é força de trabalho, é empenho dele, era um momento que ele poderia estar com a família dele, ou era um momento que ele poderia estar fazendo alguma coisa, empreendendo em alguma coisa para ele. O horário dele é comprado. E é isso que se compra, né? É a força de trabalho. Então, se você está trabalhando muito mais, recebendo por muito menos, para alguém vai. Para alguém vai. Né? Isso vira lucro para o empregador. E eu acho que é essa ideia que tem que se colocar. Né? E não existe isso mas eu combinei um salário, aí ele foi lá e quis receber o salário mínimo. É lei, é para todo mundo, é para cumprir. Né? É imposição mesmo, é lei de ordem pública, é para todo mundo cumprir. Se existe um salário mínimo, é aquele salário que você tem que pagar. Se você não puder pagar um salário, você não pode ter a empresa. Entendeu? Não pode ter. Então, o empregador brasileiro, mas foi lá e ele levou uma testemunha que falou. Sentar na frente de um juiz é difícil.
É muito difícil, as pessoas tremem, é complicado para a gente ir formado, para a gente ir formado para qualquer um. E você fazer com que a pessoa vá lá, sentar na frente do juiz e falar, eu trabalhei assim, meu companheiro também trabalhou, sem ganhar nada. E eu estou falando do que eu faço no dia a dia. Olha, o senhor vem aqui, o senhor pode ir lá falar que o seu colega que trabalhou com o senhor fazia esse horário? Não, eu posso lá falar. Eu não quero que você fale mais nada que isso. Fale como vocês trabalharam. Porque senão eu corro o risco de passar uma vergonha lá também, né? Porque se você vai todo dia levar uma historinha para o juiz, em algum momento ele vai perceber que você é um advogado que conta historinhas. Em algum momento ele vai perceber que você, né, cria um depoimento. Né? Eu estou lá todo dia com o mesmo juiz. Então, e você não constrói uma carreira assim. Né? Eu acredito nisso. Não constrói uma carreira assim, não constrói uma reputação assim, né? De um advogado que conta a história, ou que faz isso e aquilo. E não é fácil, não é fácil. Ainda mais você levar algum trabalhador, que na maioria é gente muito simples, para falar na frente de um juiz. Né? Ele já treme. Nossa, falar do juiz, mas o empregado, ele já treme. Hoje mesmo eu tive uma audiência que foi por vídeo. E aí a senhora chegou e falou, eu estou tremendo. Eu falei, mas é só o vídeo, o juiz vai estar só ali no computador. E vai entrar e sair, tem acordo, não tem acordo, treme, entendeu? Então, é muito difícil, não é tão fácil. É como se a Justiça do Trabalho fosse uma terra sem lei, assim, eu vejo as pessoas falando. E não é assim, porque senão ia todo mundo se estabelecer na área trabalhista. Muito bem, mas a turma ainda mesmo que você está dizendo aqui que de uma forma equivocada, ainda pensa dessa maneira. O que acontece para uma pessoa, por exemplo, que vai lá para o juiz, mente para o juiz sacramenta, dá a vitória para ele e depois tem como provar ou morreu ali a história, e se provar o contrário, o que acontece com essa pessoa? Se a mentira influenciou na decisão do juiz... Ele deu a decisão, o cara recebeu a grana... Mas se a mentira influenciou na decisão do juiz, ele pode responder por isso. Entendeu? Por perdas e danos. Ele pode sim responder por isso. Há relatos de que, inclusive, são orientados por advogados. Você fala isso aqui lá, não sei o que e tal. Você tem conhecimento disso, não? De que uma pessoa vá à justiça mentir? Claro que sim, a gente não é cego para essa realidade. Assim como vai para a justiça civil e mente também, assim como vai para criminal, mente também. Né? Assim como o empregador mente também. Né? Eu paguei, eu não paguei, eu paguei em dinheiro. Eu paguei em dinheiro e não pagou nada. Rescisão. E daí, como que faz nesse caso? O empregador fala assim, não, eu paguei a rescisão do meu funcionário em dinheiro. E aí? E se realmente pagou aquela rescisão em dinheiro e o funcionário vai com má fé e fala assim, não, eu não recebi. Mas cadê o recibo? Ele assinou a rescisão. Então acabou. Ele não vai ganhar. Cadê o recibo? Se ele tem o recibo, acabou. Entendeu? O empregador não vai perder. Ele tem o recibo. Agora, ele vai perder sim. Igual eu tenho casos do escritório que o empregador não pagou ninguém. Ele mandou uma turma inteira embora, não pagou ninguém, fez todas as rescisões como se os empregados tivessem pedido a conta e não pagou ninguém. Aí eu tenho vários funcionários que ele fez a mesma coisa. Eu posso lotar a sala do juiz falando, olha, aconteceu comigo. Agora, a rescisão assinada por empregado, ele assinou, é recibo, né? É recibo. Porque se um funcionário, por exemplo, Marcelo, doutora, ele faz um acordo, eu tô te fazendo uma rescisão, mas a gente vai fazer um acordo de gaveta, eu vou te pagando por mês. Não é válido, é contra a lei, é ilegal. Aí o funcionário aceita. Não, tem multa, não posso aceitar. Eu posso aceitar. Hoje eu vou amanhã na sua casa, você contrata comigo, eu vou tirar vou tirar o seu braço. Não pode, é contra a lei. É uma lesão, é crime, não é? É contra a lei. Não está na lei criminal, mas está na CLT que você não pode fazer isso. Você está burlando a lei. Entendeu? Ele não tem disposição para falar para o empregador que ele não pode fazer aquilo. Porque quem tem o poder de vida, de morte, de pagamento, de contratar ou não contratar é o empregador. Ele tem que aceitar. E aí o único remédio que ele tem posteriormente é procurar a justiça para ver reconstruída aquela situação onde ele foi lesado.
Entende? Não pode pagar parcelado. Não é assim que faz, sabe? E a nova reforma, ela legalizou várias formas que não eram legais antes, sabe? Então, mais rescisão, verba rescisória, ele vai comer aquilo ali enquanto estiver desempregado. E daí? Tá faltando alguma coisa na casa do empregador? Não, mas na casa do empregado com certeza vai faltar. Entendeu? É empatia, é se colocar no lugar do outro, né? É gente, às vezes, muito humilde, gente que demora a arranjar um emprego, sem a instrução, que não sabe nem por onde depois começar a buscar. Aí a lei, hoje, a lei trabalhista, ela diferencia, viu? Um super empregado com super salário com um empregado que não tem todo esse conhecimento, que tem um salário mais baixo. Hoje existe uma diferenciação nisso aí, na própria negociação, porque a lei, hoje, ela considera que esse tem mais livre disposição. Você pega um executivo, vai falar que ele tem o poder de negociar com o empregador, ou não, né? Porque por mais que de repente ele ganhe, sei lá, 100 mil reais por mês, às vezes ele não pode se opor à empresa, né? Mas a lei considera hoje dessa forma. Ela veio com essas disposições. Nessa fase que a gente passou do Covid, teve muita procura, doutora, nessa questão de atestados? Era 15 dias, 14 dias. O funcionário pegava um atestado, se afastava, daqui a pouco o funcionário vinha de novo com uma parente que ia fazer o exame depois de 5, 6 dias, não estava com o Covid e acabava ficando com o atestado até no final. Mas a questão do Covid, na verdade, nós todos estávamos aprendendo com isso. Foi algo muito novo, é algo que a lei não tinha como prever, entendeu? Mas a má-fé é sempre punida, né? A má-fé, o empregado que burla, é sempre punida. Como aqui houve demissões de empregados em que a empresa fechou, de quarentena, o empregado foi para ver festa e a empresa chegou e demitiu, né? A gente tem que partir do princípio que a empresa tem poder de vida e de morte do empregado. Você não pode dar uma justa causa, mas você pode simplesmente demitir, eu não te quero mais aqui, né? Eu posso chegar amanhã na empresa e o meu empregador pode falar, não, hoje eu olhei pro cara, eu não gostei, tá embora. E não precisa dar, né? E não vai dar nenhuma explicação. Não precisa, aliás, não precisa dar nenhuma explicação. Mas se o funcionário chega e fala assim, olha, eu estava de atestado e o meu empregador me mandou embora. Nessa questão de Covid. Pois é. Aí a questão é o seguinte, tudo é matéria de prova. Tá? Ele mandou você embora, você estava de atestado durante 15 dias, você não está afastado, né? O contrato tem que esperar ali, são 15 dias, né? Você pode esperar ele voltar e mandar ele embora, você não vai perder nada, né? Mas ele vai ter que pagar aqueles 15 dias, talvez. Sim. Isso seja um óbvio, ele vai ter que pagar esses 15 dias. Mas isso foi muito novo, então são situações em que a justiça foi requisitada a dirimir questões muito complexas, porque a lei não consegue prever tudo na minúcia, né? Tanto é que nós precisamos de um juiz que interprete isso, interprete os fatos e aplique a lei, né? Você leva os fatos, tudo é provado, né? Ele vê no que ele acredita, no que ele foi convencido. E aí, com base nisso, ele aplica a lei. Então, a questão de, mas e se não estava? Se há uma suspeita que ele está com Covid, a Secretaria mesmo da Saúde falava, olha, você não pode, você vai ter que ficar de quarentena, né? E aí, mas eu acho, assim, isso não é a maioria das pessoas, entendeu? Isso é um ou outro. O empregado que faz isso, que usa isso para ficar em casa, né? Porque nós não poderíamos fazer nada. É um empregado que mais para frente você vai mandar ele embora por outro motivo. Agora, o trabalhador mesmo, né, interessado no emprego, em crescer e se fazer com o trabalho, não está disposto a esse tipo de atitude, né? Eu ainda parto da premissa que a maioria das pessoas estão de boa fé, né? A gente precisa acreditar nisso, né? Não, precisa acreditar né? Tanto é que a boa-fé se presume, né? A má-fé tem que se provar mesmo. Então, eu acredito que eu parto da premissa que as pessoas estão de boa-fé. E aí, vamos analisar o caso concreto. Vamos ver
né, cada um no detalhe e ver a situação para ver no que se aplica mais. E sempre tem a demissão. Não gostei, não achei, fiquei em dúvida. O empregador sempre vai poder demitir. Agora, Marcela, qual é o erro mais crasso, assim, mais corriqueiro que o empregador comete para o seu empregado? O que você, nos seus anos aí Você de... diz as demandas, né? Exato, né? Onde ele erra, porque, na verdade, uma das finalidades desse papo aqui também é poder ajudar as pessoas a não Sim, errarem, né? Eu acho que... mas e acredito que ainda, infelizmente, ainda o campeão de demandas aí, ah, as horas extras, sim, é muito requisitado, mas infelizmente, verbas decisórias são ações assim campeãs na Justiça do Trabalho. Campeãs. E aí a gente vê como é o nosso empregador, né? Porque ninguém está lá requisitando verbas decisórias à toa, sendo que o empregador tem o poder de falar, ó, tá aqui seu dinheiro, assina aqui, né? Então, infelizmente, verbas decisórias é um dos campeões de ação na Justiça do Trabalho. E você presta assessoria jurídica para a empresa ou você Sim. só trabalha para o empregado? Não, eu tenho empresas que eu acompanho há muito tempo mesmo. E eu tenho muito orgulho do meu trabalho com o empregador, porque a gente pode consertar, a gente pode tornar a vida dele melhor e do empregado melhor, levando segurança para a relação de trabalho deles, né? E menos atrito. Olha, isso aqui, o empregador não tem que ser bonzinho, ele tem que ser legal no sentido de cumprir a lei. Né? Olha, a lei diz isso, eu vou cumprir isso com você, né? E então eu tenho muito orgulho. Eu tenho algumas empresas que eu faço há anos, assim, sei lá, nem lembro quanto tempo aqui que eu acompanho há muito tempo e elas estão comigo e a gente faz esse trabalho assim. Algumas é possível você consertar tudo, algumas ainda a pessoa está tentando até levar a empresa, mas na maioria das vezes a gente tenta consertar um cartão ponto, tenta colocar ele para que ele não crie também um passivo trabalhista. Eu não quero estar na Justiça do Trabalho com as empresas que eu advogo todo dia. Né? Que a gente quer que a empresa cresça e contrate mais gente, que requisite a gente para outras demandas, né? Do que simplesmente ir lá fazer a defesa. Muito bem, muito bem. Clauzinha, perguntas aí? Se tiver perguntas, vai formulando, porque eu preciso dar um recadinho aqui para a nossa turma. Eu preciso dizer que este podcast tem, né, esse programa tem um oferecimento do Sicredi. Sicredi, gente que coopera, cresce. Aliás, hoje, terça-feira, dia 10 de maio, hoje nós tivemos um sorteio, o sorteio dos prêmios da Associação Comercial e Empresarial de Cambará. Foram distribuídos hoje 8 vale-compras, quase 10 mil reais em prêmios e o Sicredi tem esta participação. O Sicredi entra com o seu capital para poder ajudar a alavancar o comércio local. É a responsabilidade do Sicredi com a nossa cidade de Cambará. E não é só isso. Isso acontece em todas as cidades onde tem uma bandeira do Sicredi. Então nós queremos fazer um agradecimento muito especial à nossa cooperativa, nossa parceira aqui neste programa. Quero agradecer ao Rafael Martins e toda a equipe de colaboradores da nossa cooperativa aqui de Cambará. E convidar você, né, você que está nos ouvindo pela rádio e você que está nos assistindo ou vai nos assistir depois pelas nossas plataformas digitais, que antes de abrir uma conta, vá lá no Sicredi, vai conhecer o modelo de negócio e certamente você vai fazer um grande negócio para você. Afinal de contas, vida financeira, né? Você ter uma vida financeira ativa faz toda a diferença para a sua felicidade, filho, porque tranquilidade também é sinônimo de felicidade. Você que está no rádio, está chegando agora, eu estou aqui na presença importante de Marcela Amorim Pimenta. Ela é advogada trabalhista, especialista aqui na nossa cidade e veio hoje aqui graciosamente dar pouquinho do seu tempo para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas. Então, se você tem alguma pergunta a fazer, aproveite, use o nosso WhatsApp, que é o 99937
4574. Pronto, você entra em contato com a gente faz as perguntas para você, para ela, e ela, se possível, vai tentar responder para a gente aqui. Não é isso, Marcela? Sim, sim. Muito bem. Você está há quanto tempo, Marcela? Você falou no início, você está há quanto tempo de formada, de atuação? Eu me formei deixa eu pensar, em 1998, né, em Maringá, na UEM. E depois disso eu fiquei um tempo em Maringá, trabalhei em Curitiba, comecei a advogar em Curitiba. Fui soltar os leões lá em Curitiba, na Vara do Trabalho de Curitiba, na Vicente Machado. E aí, meu chefe me passou para Londrina para montar o jurídico do sindicato em Londrina. E depois, quando o sindicato perdeu a base em Londrina, eu vim para Cambará. Então, eu estou aqui há 16 anos e estou lá desde 1998, eu advogo. Você não trabalha só Cambará, não, né? Você trabalha em outros municípios, também, outras empresas, qualquer lugar. Você sabe que lá em Londrina eu já trabalhava em Cambará. Ah, é? Sim, porque como é sindicato de postos, eu era procurada lá em Londrina, né? Eles, até pela confiança, eles né? Quer um advogado diferente e tudo. E aí eu já fazia audiências aqui em Jacarezinho. Mas não, eu trabalho, eu tenho colegas que têm empresas, às vezes eu presto alguma assessoria em Londrina, a gente faz alguns trabalhos fora também. O teu escritório bem montado, hein? O teu escritório tá bonito, hein? A gente tá construindo ainda um lugar bacana para receber os clientes, para receber os amigos. E eu falo que não é só um escritório para você chegar lá, é um lugar para receber também as pessoas. Esse é o nosso objetivo. E a gente tem recebido, às vezes, os amigos para ir lá, conversar, trocar uma ideia, né? A gente trabalha até tarde, mas tira um tempinho aí para receber os amigos lá também. E essa parceria sua com a Tuma? Você sabe que eu gosto demais dela. Eu aprendi a gostar dela com a convivência. A gente se vê pouco, porque ela vem atender com hora marcada aqui. Sempre que possível também dá um espaço pra gente lá na 104. E, pô, tem um conhecimento amplo na área trabalhista, na área previdenciária, é isso? Thalita é meio sangue azul em Londrina, né? E a Thalita, eu conheci ela em 2000, ano 2000, quando eu fui para Londrina. Ela ainda estava na faculdade, ela estudava com uma estagiária do sindicato, que eu trabalhava lá em Londrina. E a gente se conheceu e acabou dando aí essa parceria bacana. Nós fizemos processo juntas lá em Londrina, né? Quando eu vim para cá também, eu fazia alguma coisa de previdenciário lá, aí eu passei essa parte, ela passou a atender esses meus previdenciários que eu tinha lá em Londrina. E aí, de vez em quando, alguma coisa trabalhista, assim, que eu precisava de alguém, às vezes precisava de um preposto, alguma coisa, era a Thalita a pessoa que eu chamava. Então, a gente já tem uma relação bem antiga, né, de confiança, ela é de uma família ótima, pai médico, a mãe foi secretária de Educação de Londrina, é uma importante professora da UEL, a mãe dela, é uma pessoa brilhante. Então, a Thalita é sangue azul, e aí a gente tem a possibilidade de trazer uma advogada desse nível para Cambará, né, que tem especialização, né, acho que é FGV, seção tributário, previdenciário, uma pessoa muito antenada, né, que diariamente está ligada às questões. Se você vê, eu posto diariamente as questões, atualizações de direito de trabalho, que a gente fala nos grupos que eu participo aqui com alguns juízes e professores, que o advogado trabalhista ele não tem sossego mais, né? Na pandemia, era todo dia o MP, todo dia uma lei nova. A gente não tinha... Eu falei, professor, já não estou comendo, não estou dormindo, não estou fazendo nada, porque todo dia era uma coisa nova, uma atualização nova. E assim é o advogado previdenciário. E com essas regras, todas essas regras de transição, né, do direito previdenciário e legislação saindo dia a dia, tem que ser alguém muito, muito antenado, alguém da área, né? Eu não me atrevo hoje a fazer coisas previdenciária, a área previdenciária, por isso tem a Thalita, que é uma advogada assim, de alto nível, que a gente pode hoje trazer para atender no escritório, né? Não tem condição de manter um advogado assim, mas tem condição de manter, de
trazer ele para trabalhar aqui. Tem muita né? demanda aqui, Cambará, sobre esse assunto? Muito, muito. Mas a gente atende, né? Porque aqui também tem, né? Tem os advogados daqui. Tem a Patrícia Scandola, uma excelente advogada. Já trabalhei com a Patrícia Scandola, é uma amiga de longa data aí, uma excelente advogada na área previdenciária, né? Mas é claro que ela não consegue atender toda a demanda, né? Uma cidade inteira. E aqui acredito que ela faça isso com exclusividade também. Ela atende só a área de previdenciário. Então, tem muita demanda, tanto que vem advogados de fora aqui, às vezes, pegar as ações, né? E vem aqui e tem escritórios aqui, depois sai, vai embora, às vezes dá até problema, porque aí você não sabe onde essa pessoa está, né? Então, a demanda é grande, né? Previdenciária, a demanda é grande. Ainda mais que todas essas alterações, o INSS, ele anda dificultando o caminho, né? E aí acaba indo para o judiciário decidir mesmo. Para os contadores, aí um papo para você, Clauzinha. Para os contadores, qual é a recomendação que se dá para não se ver encrencado com a justiça? Os contadores das empresas. Olha, os contadores são nossos parceiros históricos aqui em Cambará. Eu acho que todos, eu só tenho a agradecer a classe aqui, né, dos contadores de Cambará. Inclusive, eles me ligam, às vezes perguntam as coisas, e eu tiro dúvida com eles também. Nossa, aqui tem gente brilhante em Cambará, né? Nessa parte aí, né? E vou nem citar nomes aqui, porque eu vou cometer algum pecado. Mas eu aprendo muito com os contadores. Muito, muito mesmo. E eles têm sistema, eles são atualizados, eles têm sistema de informação, né? Você deve saber disso. E eles são atualizados da legislação todo dia, porque, olha, eu tiro o chapéu. É muita coisa mesmo. Como muda? O meu contador, por exemplo, fala, você me tira o sono, né? Aí tem o imposto de renda aí agora, né? E aí dia 31. a gente joga tudo lá e fala, olha, se vira. Mas é uma categoria que eu tenho muito respeito e me ajuda muito na minha área. E me mandam muitos clientes também, né? E quando tem alguma dúvida, assim, ou olha, ou não passaram alguma coisa, a gente fala, né? A gente tem um canal aberto aí com todos os contadores em Cambará, graças a Deus. Tem uma ótima relação. Muito bem. Doutora, tem uma pergunta aqui da Raquel. Ela pergunta assim, se o funcionário, ele está de atestado, mas ele já está bem, e ele vai até a empresa e fala assim, posso voltar a trabalhar? Que pergunta legal. Então, a questão é o seguinte, ele está bem, mas ele não é médico, né? Então, foi um profissional que falou que ele precisava daquele tempo para se recuperar. E eu como empregador, Não aceitaria. não aceitaria, a não ser que ele tenha um atestado para dizer, não, você está apto ao trabalho, né? Isso aí é muito mais complexo, talvez, essa pergunta dela, do que se possa imaginar. Tão complexo que existe, assim, o que nós chamamos o limbo previdenciário. Porque, às vezes, o INSS, muitas vezes, isso tem acontecido muito, isso acaba sobrando para a empresa. O INSS diz, você está apto a trabalhar, porque o INSS não quer pagar. O médico da empresa verifica que não está apto para trabalhar. E aí, como é que você vai colocar alguém para trabalhar que não está apto? De repente, agravar ainda mais, né? E aí, ele fica nesse limbo aí. A empresa não quer, porque a responsabilidade é grande. E o INSS também não quer, porque também tem que pagar, né? Mas é uma questão aí que tem sido muito levada para os tribunais e aí acaba geralmente sobrando para a empresa, porque é ela que tem a responsabilidade do empregado. Né? Então, posso encaixar uma pergunta também nessa aqui? Legal. O sujeito lá, ele tá de atestado. Aí ele resolve, tem 10 dias de atestado. Uns 5 dias ele tá suave. Como você bem disse aqui, você já explicou. Né? Mas a questão é o seguinte, olha, ô Roberto, olha, eu tô legal, eu quero voltar a trabalhar. Eu posso voltar e você me paga esses dias por fora? Não, Roberto. Não dá. Não, né? Não é. Não... É errado, não se deve nem cogitar. Né? Não dei ideia. Você entendeu?
é errado. Não dê ideia e não faça isso. O empregador não faça isso. Se for a empresa que para qual advoga, eu falo, não vai fazer, não faça isso. Né? Para quê? Não. Ainda mais se ele estiver afastado ainda pelo INSS, né? Não faz. Não faz. E daí depois, se acontece alguma coisa, né? Com o sujeito... mas não era para ele estar afastado, mas ele estava trabalhando para você na empresa? A sua responsabilidade sobre esse momento ali, que era para ele estar afastado e ele estar na sua empresa trabalhando. Que tipo de problema dá para um empregador que aceita essa situação? Inúmeras, né? Inúmeros, porque aí você vai para a justiça e fala, não, mas ele me obrigou a trabalhar, estou aqui trabalhando para ele, quando eu não deveria estar trabalhando. E aí a justiça vai falar o quê? Porque quem tem o poder de falar, não, você não vai trabalhar, é o empregador, né? Então, aí ele vai ser responsabilizado por isso. Então, mas a pergunta é isso aí. Isso que eu queria falar para você, justamente isso daí, ó. O cara foi lá, veio aqui na minha empresa. Robertinho, cara, eu tô bom. Roberto, é errado. Calma, eu sei que é errado, mas aí eu tô bom, eu quero voltar, quero aproveitar, quero ganhar essa grana. O empregado, não o empregador. Entende o que eu tô falando? Sim. Tá bom, então eu vou te pagar por fora pra você voltar a trabalhar. Cometi um erro. Legal. Não, cometeu um ilícito. Um ilícito. Beleza. Aí esse cara, ele vai é demitido por qualquer outra razão e tal, e ele é demitido e tal, e ele pode alegar que trabalhou em atestado. Sim. E o empregador vai rodar. Merecidamente. Eu encho a boca para falar. O empregador sério não faz isso, ponto. Não aceita isso do empregado. O empregado não tem o poder de estar na sua empresa se você não quer que ele esteja. Ainda mais se ele está lesionado, ou ele não pode trabalhar, ou ele não está apto para o trabalho. Qual é a responsabilidade dessa pessoa? Né? O empregado não é médico. Eu falei para ela, o empregado não é médico. Eu estou bom, mas e se não está bom? Né? Então, não, o empregador aí vai rodar e vai rodar merecidamente, porque ele é quem tem, a gestão da empresa é dele, a responsabilidade é dele, entendeu? Ele é como gestor, não pode admitir esse tipo de coisa. Marcela, eu vou fazer uma outra pergunta para você, porque eu sempre nos meus programas de rádio, aqui, eu estou sempre falando do jovem, o jovem aprendiz, estou sempre abrindo espaço para isso, que eu acho tão importante a pessoa entrar no mercado de trabalho, o comércio, eu falo sempre do comércio da cidade, que o comércio pujante, ele abre as portas pro primeiro emprego, né? Eu sempre falei isso em todos os veículos e sempre torço para que isso aconteça. Agora, tem uma lei também para seguir. Em que momento, Marcela, eu aqui posso contratar o primeiro, o jovem, aquele garoto... 16 anos. 16 anos é o mínimo. Antes disso, não. E eu não sei, os Mesmo programas... às vezes eu acho que tem programas não sei se da prefeitura... Não, tem um ou jovem... municipal que pode se contratar, mas tem um jovem... 16 anos, você vai começar... 16 anos, minha filha hoje está com 16 anos, e está fazendo segundo ano lá, né? De repente, ele está fazendo um curso técnico, alguma coisa assim. Menos que isso, ele deve estar na escola, né? Só um país de terceiro mundo é que admite que crianças vão para o trabalho. Eu trabalhei com 14 anos, eu era secretária com 14 anos. Né? Eu era explorada com 14 anos, porque eu ganhava meio salário mínimo para trabalhar o dia inteiro, sem registro, sem direito a nada, né? E era explorada, e eu poderia estar na escola. Claro que eu acordei, tinha uma família, uma estrutura. Esse foi o primeiro emprego da minha irmã e foi o meu primeiro emprego também. Né? Era uma pessoa muito bem intencionada, um senhor que me deu emprego, eu aprendi muito com ele e tal, mas eu deveria estar estudando, né? Que depois eu acordei para isso e fui estudar, fui me dedicar, fui fazer o terceiro ano num excelente colégio, tive a oportunidade depois de passar numa universidade pública. Mas nós pensamos com essa cabeça ainda de terceiro mundo e que as pessoas têm que trabalhar. Que desde cedo o trabalho ensina da responsabilidade. Eu sou a prova de que sim,
entendeu? Mas também sou a prova de que se eu não tivesse parado de trabalhar naquele subemprego, talvez eu estaria lá até hoje, ou num outro subemprego, ou num emprego que talvez me pagasse um pouquinho melhor. Mas eu não seria a advogada que eu sou hoje. Que o que me deu isso foi o estudo. E para isso eu tive que me dedicar a tempo integral. Porque para passar uma faculdade de nível, hoje, com a concorrência que eles têm aí, você tem que se dedicar. Era 14, 16 horas estudadas. Entendeu? É uma questão de mentalidade. Né? Além do que, eles precisam desse tempo para escolher. Hoje a gente estava conversando, converso muito isso com o César Mota, de direcionamento de carreira, que eu acho que é isso que falta na escola. Entendeu? Eles devem estar na escola para serem direcionados para uma carreira. Né? E não estar no mercado do trabalho, para o mercado do trabalho direcionar eles para subempregos ou para outros empregos. Tem muita gente que cresce, tem muita gente que sai de um emprego e chega lá em cima, mas isso é exceção, né? Não é a maioria. Não, isso acontecia muito lá antigamente. Hoje você tem que ter uma qualificação absurda, né? Não é mais só ser fluente em uma língua, 2, 3, é mandarim, né? Que você tem que ser fluente pelos negócios que se faz hoje muito com a China. Então, hoje você precisa de qualificação para ter um bom emprego. E o que você quer para o seu filho? É que ele seja um grande profissional, que tenha um emprego que lhe proporcione uma vida digna, né? Ou você quer ele trabalhando desde cedo para pular de subemprego por subemprego? Porque, com certeza, em algum momento ele vai esbarrar com aquele cidadão que teve essa possibilidade de estudar, de fazer línguas, de se dedicar, e pôde entrar numa excelente faculdade, né? Então, aí é desigual, né? Eu acho a distância hoje, eu vejo quem estuda em um excelente colégio, eu vejo tudo que eles têm acesso, a tudo que eles têm acesso, entendeu? Os colégios hoje eles estão fazendo excursões, eles vão para o MASP, eles vão para eles têm acesso a tudo. A escola pública ainda está fechada ainda, né? A ver essa coisa. Eles veem um mundo macro, assim, né? Eles têm acesso a tudo isso. Eles fazem economia, gerenciamento hoje nas escolas privadas, né? Da própria vida, de negócio, empreendedorismo. Eles estudam isso, eu vejo isso dentro de casa. E o que a escola pública não se atentou ainda, né? Então, acho que muito bacana, é romântica essa ideia, mas isso é uma ideia muito lá de trás. É forte, hein? Você falou, fui Muito explorada. Fui explorada, claro. Se eu não tivesse acordado, eu não teria estudado. Porque eu não ia estudar na minha cidade, eu tinha que sair de lá para estudar, né? Não tinha acesso a uma faculdade lá. Então, que eu tinha 14 anos, né? Eu não tinha nem condição de pensar, olha, eu mereço mais. E é claro que é melhor você pagar uma menina de 14 anos que vai sentar lá e vai digitar, porque eu digitava, fazer petições, tudo, do que você pagar uma maior que você vai ter que pagar um salário, né? É o mesmo serviço, E com certeza você teria candidatos maiores, né? Mas é melhor contratar um de 14 anos ali. E eu tô realmente, nesse momento, estou fazendo uma ação inicial de menor. É mesmo? Eu acabei de sair do escritório fazendo uma inicial de menor. De menor que trabalhava às 3 horas da manhã. Como assim? Ele ia estocar o comércio lá. Eles tocam de madrugada. Ou às vezes, a hora que essas coisas chegam. Isso é um pouco de exagero também. Não. Não é, não. Não, se algo vai inaugurar, que hora que eles fazem? Que hora que eles montam? Que hora que as coisas chegam? Você acha que chega a hora que ele está aberto ali, tipo um supermercado, às vezes, que hora que chega? Chega às vezes muito antes de fechar. E que hora que eles vão reabastecer? Não, mas aí eu estou dizendo que é o exagero por parte de quem contrata. Porque, tá. Né, porque o cidadão tem que ter responsabilidade. Se eu vai contratar... Eu já trabalhei aqui com jovens estagiários
E em condições, mas eu sempre, quer dizer, a gente sempre buscou, né, de tipo assim, vamos trabalhar pelo menos com qual que é o valor da hora, carga hora do menino, da menina. Difícil, você falou agora, não pode colocar ele em situação de risco, né? Não pode colocar o garoto no horário para trabalhar, horário para estudar, não pode interferir. Não pode fazer ele fazer entrega com 16 anos, com uma moto que ele tem na carteira. Não pode. Isso aí são coisas que você coloca em risco. Né? Agora, Marcela, mesmo assim, vamos lá, a mãe te procura lá no teu escritório. Marcela, olha, minha filha tem 14 anos. Eu preciso que ela tá bem, a família tá precisando. Mas qualquer programa sério, Roberto, de menor, ele prevê as horas de estudo, eles prevêem tudo Exatamente, isso. mas mesmo dentro das horas. Se estiver dentro de um programa sério, em que a criança vai ter o horário dele estudar, o horário dele trabalhar, vai ser remunerado por aquilo, vai estar numa condição de estágio, de aprender e não de fazer... Era isso que eu estava propondo. Entendeu? Porque estagiário é alguém que vai ser supervisionado e que vai ter alguém ali, não você contrata o estagiário para ele trabalhar lá e sem nenhuma supervisão, ele não está aprendendo coisíssima nenhuma. Mas eu acho que qualquer programa que contrate esse menor de 14 anos aí é cercado por muitas garantias aí. Programas que sejam oficiais. Sim. Você não recomenda, por exemplo, vamos lá, todo dia aparece gente aqui na porta de casa, aqui na porta do escritório. Não, para contratar alguém de 14 anos? Não, tô falando assim, 15 anos, 16, enfim. Olha, ela estuda de manhã, vamos trabalhar só na parte da tarde. Vamos ter um horário lá, tal, estabelecer um horário. Você não recomenda isso? 11 milhões de desempregados, por que você vai pegar um menor para trabalhar? Que ele tem que estar na escola estudando. Eu já ouvi isso dentro da vara do trabalho, já. O escrivão virou para a mãe do menino e falou, tá bom, o senhor está aqui requisitando os direitos trabalhistas dele, muito legal, ele tem direito, mas o que esse menino estava fazendo trabalhando, que ele não estava na escola? Entendeu? Então, por que com um mercado com essa necessidade de empregar, vai empregar um menor? Tudo bem, mas a minha pergunta é o seguinte, perante a lei, o que a lei recomenda? Você está me dizendo, não faça isso. A lei recomenda que você faça isso dentro de programas oficiais. Lá do menor aprendiz, aquela coisa toda lá. Tudo isso certinho. Sem na informalidade nem pensar. Não, claro que não. Informalidade nada. Não, informalidade não, né? Tem que ser legal. Informal já é fora da formalidade, é fora da legalidade. Formal, não. Já diz o termo. Doutora, a Cláudia está perguntando aqui, ó. Sou formada em enfermagem, sou enfermeira padrão. Uma clínica me chamou para trabalhar 20 dias. Passou os 20 dias, eles me registraram como auxiliar de enfermagem. Mas eles usam a carteirinha lá, né? Porque a enfermagem ela tem uma carteirinha igual a CRC. CREM, né? Nesse caso, registrou ela, se é uma enfermeira padrão, ela tem um piso salarial. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gostaria de responder casos concretos, tá? Isso eu faço mediante consulta no escritório. Hipotéticos, a gente pode discutir como você está se discutindo aqui. Beleza, ela tá Mas caso concreto, eu não vou discutir, não vou, porque são coisas que a gente tem que analisar a documentação, ver a coisa no detalhe e tudo, né? E aí, às vezes, eu vou estar comprometendo a pessoa, dando uma resposta para ela de uma forma que vai ser contrariada as ocorrências. Então, assim, hipoteticamente, a gente responde, mas um caso concreto, me contratou, eu prefiro não responder. Cláudia, eu acho que não então, pode, nem posso o seguinte, pela ética, viu? A doutora Marcela está aqui, ela vai estar deixando o telefone dela. Depois, no finalzinho, você anota o telefone e procura a doutora Marcela. Cláudia, né? Isso. Procura alguém da sua confiança, um advogado da sua confiança. Não sei onde ela mora, se ela é daqui, né, Cláudia? É pertinente a sua dúvida, mas procura um profissional da sua confiança e ele vai poder te dar, né, todos aí os limites dessa sua contratação, né? Mas, realmente, não pode contratar para uma coisa e requisitar e fazer a pessoa fazer o trabalho de outro trabalho. Né? Aí não. Mas
para a Cláudia, eu aconselho procurar um profissional que ela vai discutir isso no particular, né, no detalhe, né, e vai trazer mais segurança para o caso dela. Perfeito, doutora. Muito bom, muito bom. Marcela, estamos chegando na reta final. Tem coisas que eu não perguntei que você gostaria de falar. Esse é o momento. O que gostaria de falar? Olha, é tão difícil, porque às vezes Que o que que a era- gente, a gente quer falar, é coisa que a gente fala, né? A gente traz uma pauta e as coisas elas vão para outro caminho. Mas eu acho que esse é sempre o conselho, né? A gente trabalha muito com o problema, eu acho que a gente deveria trabalhar Com a antecipando, solução, né? não, antecipando o problema, fazendo preventivo, né? Antes que aconteça na sua empresa, aí você fazer um trabalho hoje, né? Hoje de triagem mesmo, fazer uma auditoria, auditar, até antes de colocar a empresa, você procura tantos profissionais, o contador, o isso e aquilo, mas não procura alguém que vá ver as contratações que você fazer. E um passivo trabalhista hoje realmente pode quebrar uma empresa, né? Então, você deixa aí um gargalo aí muito grande para as coisas darem errado. Depois não dá para reclamar, porque você começou fazendo tudo errado. E existem meios para se fazer tudo certo. Grandes empresas hoje trabalham com preventivo, né? Trabalham com não só trabalhista, né? Hoje a grande... As empresas hoje têm profissionais dentro, né, para gerenciar as situações aí de risco que a empresa coloca, tanto ambiental quanto trabalhista, contábil, fiscal. Já tem pessoal, né, querendo adequar a empresa em todos esses sentidos. Então, eu aconselho, antes de se falar, olha, o coitado do empregador, o empregador precisa ter informação. A ninguém é dado desconhecimento da lei. Ninguém pode desconhecer a lei. Você não pode chegar e simplesmente, olha, eu não fiz isso porque eu não sabia. Não tá na LIC, acredito, né? Que é a Lei de Introdução ao Código Civil, tá isso. A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, alegar que desconhece a lei. Então, até antes desse processo, ou se você tem uma empresa, faça um preventivo, né? Procure adequar, você pode arrumar aí. Hoje a legislação te dá a possibilidade de você acordar com o seu empregado, né? Se você tem um passivo ali para trás, você faz um acordo com ele, quita esse passivo e vamos partir daqui para frente. Se ele é um bom empregado, está lhe servindo, você é um bom empregador para ele também. Então, hoje, a lei dá inúmeras possibilidades. Essa lei, essa reforma, ela abriu um leque absurdo para o empregador. Então, e o empregador continua andando à margem da lei. Então, não é todo empregador, não vamos generalizar, mas a lei deu muitas possibilidades para hoje você ter um negócio, né, se livrar de um passivo trabalhista até quando você já tem, né? Então, vamos usar a lei aí ao seu favor, né, fazendo um preventivo trabalhista. Muito bem, eu sei. Ó, vou fazer uma pergunta agora que parece ser uma pergunta cretina, mas não é uma pergunta boba. Eu sei, eu, Roberto, sei que existe regras. Por exemplo, o jornalista tem o piso salarial, tem o piso, tem o teto, o enfermeiro tem o piso, etc e tal, enfim, que deve, de acordo com a lei, a pessoa não pode ganhar menos que isso. É isso? Tá certo a minha colocação? Sim, é o salário mínimo. É o salário mínimo da categoria, Da né? categoria. Pois é, a discussão agora é o seguinte: quem deve receber o salário mínimo? A quem cabe receber só o salário mínimo? Tipo assim, eu vou contratar uma pessoa e vou pagar um salário mínimo. Quem? As categorias que não são abrangidas por salário específico. Entendeu? Que não são abrangidas por uma convenção coletiva, que não tem um sindicato de classe que os represente, né? No Paraná, por exemplo, nós temos o maior salário mínimo do país, né? 1.000 e pouco, né? Eu acho que 1.600, eu vi 1.600, alguma coisa me falha. 1.652. É o maior salário mínimo do país, como se nós fosse o estado mais forte da federação, né? Não sei o que o nosso governador está pensando aí, ou os passados estão pensando, né? Contratação de doméstico no Paraná, por exemplo, é caríssimo, né? Se você cruzar ali Ourinhos, é mais fácil você morar lá e ter uma empregada lá do que ter uma empregada aqui em Camará.
Mas devem ser, o salário mínimo são para categorias que não são abrangidas por uma convenção coletiva e não tem previsão específica de salário. Tenho muitas empregadas domésticas que assistem e ouvem o nosso programa. Qual o recado para elas? Como é que tá as leis trabalhistas para essas mulheres? As empregadas domésticas é uma categoria que eu tenho bastante no escritório, atendo bastante, que eu tenho muito carinho. Historicamente, desde que eu comecei a minha carreira, as empregadas domésticas têm uma legislação muito, muito, muito boa, tá? Que lhes garante direitos assim que a CLT não abrange, tá? Porque ela tem uma lei especial, a empregada doméstica. Além do piso especial do Estado do Paraná, que é o maior, né? E não é o salário mínimo. O empregado doméstico no Paraná não pode ganhar só o salário mínimo, 1.212. Se está ganhando isso, está errado, já tem diferença. Aí, ó. Tá? E outra coisa que vou lhe dizer, tá? O empregado doméstico e o motorista, tá, de caminhão, são as categorias em que você não necessita de ter um número X de empregado para ter a obrigação de ter controle de ponto. Você tem uma empregada doméstica na sua casa, você tem obrigatoriamente que ter controle de ponto dela. Assim como os motoristas. A legislação de motorista também de caminhão, ela estipula isso. Você não precisa ter 2, 3 para você ter o controle de ponto dele, né? Então, as empregadas domésticas têm uma legislação muito boa. Elas já entram, porque quando você entra na Justiça do Trabalho com uma ação de empregada doméstica, o ônus já é invertido. É do empregador. Se ele tem o registro de ponto, ele prova com o registro de ponto que ele tem lá. Pode ser um caderno anotado, ela entra, sai fora do almoço, marca e tudo, né? Não é nada espetacular, mas tem que ter. E aí, se ele não tem esse registro de ponto, a obrigação de provar a jornada de trabalho, né, é do empregador. Se ele não provar a jornada de trabalho, se ele não tiver essa documentação, se ele quiser, ele pode provar também por outros meios de prova e tal, mas se ele não conseguir provar, o que vai prevalecer é a jornada indicada pela empregada na petição dela de ingresso, né, na Justiça do Trabalho. E poderia ser o cartão ponto manual mesmo? Também pode ser o manual. Pode, qualquer meio listas de prova, né, qualquer anotação, desde que seja fidedigna, não seja 8888, aquela questão de jornada britânica, porque não existe realmente jornada britânica, só na questão dos intervalos, que daí pode ser, sim, prefixados. Mas a questão da entrada e da saída não pode ser prefixado e tem que ser exatamente o horário que entrou, com aquela variação real mesmo. Muito bem. O salário mínimo está 1.680,80. No Paraná? No Paraná. É isso que tem que ser pago para a empregada doméstica no Paraná? Não, eu não sei se da doméstica é o mesmo, do salário mínimo do empregado. Porque no salário mínimo dos empregados ainda tem diferenças. Esse é o mínimo, mas tem algumas categorias, ainda ele coloca grupo 1, grupo 2, ainda não é só o só. E eu acho que não vi recentemente, eu não consigo guardar. Realmente, a hora que eu vou fazer, eu guardo lá, mas eu não consigo guardar realmente o valor. Isso aqui mas é o maior valor. Mas eu acredito que seja assim, tá? 1.590. Era 1.524, foi para 1.680, o salário mínimo, né, do Paraná. O da doméstica, acho que estava... Da doméstica, acho que está 1.200. Não. 1.224? Não, estava 1.590. Então é 1.524. É. Doméstico. E a hora de trabalho, 8 horas. Jornada de 8 Jornada horas, de 8 44 horas. semanais. Muito bem, tá aí. Tá bom, gente? Na hora de contratar, antes de mais nada... Contrate um advogado. Contrate um advogado para que você não tenha problemas Sai mais no barato. futuro. Doutora, você volta, né? Você vai voltar, né, aqui no nosso programa para Volto, outros e papos. eu achei que a gente não ia falar tanto de direito hoje, mas não consigo fugir do trabalhista. Eu achei que a gente ia até falar de outras coisas. Vamos falar de outras coisas, vamos bater um papo aí. Tem muito assunto para tratar, né? É uma área muito abrangente, né? Todo mundo sempre tem uma dúvida. Porque ninguém escapa, né? Ou você é contratado ou você tem o contrato. Então, ninguém escapa aí de um contrato de trabalho. Muito bem. Eu quero que a turma venha aqui para a gente falar sobre o direito
o dela é direito Previdenciário. previdenciário, que é um assunto também complicado, né? Um assunto que a pessoa ela falou, ela teve esses dias na 104. Eu acho que você tem que falar da aposentadoria rural aqui, né? Que é a nossa área aqui, né? Eu acho que tem muita gente ainda que tem dúvida em relação até por das atividades aqui, né? Nós somos cercados aí pelo agro. Então acho que deveriam aí esclarecer nesse ponto a questão da aposentadoria rural, seria bem interessante. Fora, né? Eu acho hoje que a questão também do planejamento previdenciário é assunto muito bom, que rende muito. Vamos combinar, tá bom? Queria muito agradecer. Você já esteve aqui, você já assinou lá, né? Já. Já assinou, né? Então nós vamos só tirar uma foto aqui depois do... Ah, tá lá, ó. 8/21. É isso mesmo. Queria muito agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Você traz informações úteis pra gente e, além do mais, a tua presença sempre nos encanta. Eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu gosto realmente de você. Obrigada, Gosto do teu trabalho, mesmo. tenho uma admiração e admiro você, a sua disponibilidade, sabe? Eu acho que é uma virtude sua, né? Olha, vamos tratar do assunto tal, Marcela. De pronto você falar, ok, marca lá um horário, a gente tá junto para colaborar, para contribuir. Então eu tenho muito que te agradecer, tá bom? Imagina, eu que agradeço o espaço que você sempre dá pra gente, para poder levar para as pessoas, né, um pouquinho do nosso trabalho, né? E eu sou muito grata a Cambará. Eu tenho tudo que eu tenho hoje eu devo a Cambará. Eu comecei a carreira em Londrina, trabalhei muito tempo lá, mas foi aqui que eu construí, que eu finquei raízes, né? Que eu fiz a minha família. Então, eu digo o Evandro. Conheci o Evandro. Então, tudo que eu tenho e tudo que eu sou hoje, eu devo a essa cidade. Sou muito, muito grata a Cambará, muito grata aos meus clientes, aos meus amigos aqui, né? Eu fui abraçada por essa cidade e, assim, eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Eu quero trabalhar ainda isso, quero trabalhar no social, eu gosto muito, é uma parte que eu gosto muito ainda. E ainda não consegui isso, né? Fazendo algum trabalho ali com a maçonaria, mas ainda é uma parte que eu quero fazer esse trabalho ainda. Eu soube que você tem feito um trabalho junto à cooperativa de recicladores. Muito é isso? Me encanta esse trabalho, muito me encanta. Temos tempo, né? Temos tempo. Temos tempo. Depois você vai tempinho. voltar para abordar mais isso. Eu trabalho com a cooperativa, eu assessoro elas. É um trabalho que, nossa, me orgulha muito de falar e de fazer. Esse ano a gente conseguiu uma grande vitória para elas, né? Uma vitória que eu acredito que assegura até a existência da cooperativa, né? Coisa que, se caso contrário, a gente podia até acabar aí com a cooperativa aí, se não tivéssemos conseguido essa vitória, né, judicial. Mas é um trabalho que eu quero trazer aqui com elas, eu já te falei isso. Vamos fazer. De conscientização para a população, da separação do lixo, do trabalho delas, né? Nós estamos, com isso, a gente está ajudando famílias a sair dali da linha da pobreza e tornando eles consumidores, né? Mandando eles para o mercado de trabalho, que interessa para todo mundo, né? Então, às vezes, quando você não se organiza ou não privilegia esse trabalho, que fica dando para o outro, porque se você dilui essa questão do lixo, do material reciclável, ninguém vai viver disso. Então, a gente tem que valorizar esse trabalho organizado da cooperativa, né? Privilegiá-las para que elas possam crescer como cooperativa, abranger mais empregadas, né? E assim ter um alcance maior de famílias vivendo disso que é o futuro. É o futuro. Eu falo para elas, vocês hoje têm o futuro. O futuro é essa reciclagem, é transformar esse material, né, que não é lixo, né, em outro material, né? O mundo está precisando desse trabalho. Nós estamos com montanhas de roupas agora no México, lá, desertos lotados de roupas, né? Que nós estamos consumindo a China, o Shein e tudo, e não estamos sabendo para onde que vai tudo isso, né? Mas o reciclado é realmente o futuro. E esse é um grande mercado.
Mas nós precisamos apoiar essas pessoas que fazem esse trabalho como organização, né? E juntar também e direcionar esse material para essas pessoas. Porque se a gente dividir isso para qualquer um que venha à sua porta, esse trabalho não consegue crescer. E esse também, pequenininho, também não consegue crescer, porque ele não é organizado. Dentro de uma organização, ele consegue vender melhor, ele consegue crescer aquilo ali. Agora, ele sozinho, ele não consegue. Então, para que no futuro possa ter mais cooperativas e para que essa cooperativa possa crescer, né, nós precisamos conscientizar a população para que ela direcione. Tem empresas aqui que apoiam muito esse trabalho delas, sabe? Que juntam, que deixam lá o separadinho, tudo para elas pegarem e, né, elas vão lá e pegam. Mas as empresas precisam se conscientizar mais desse trabalho delas e apoiarem, porque é o nosso comércio que é apoiado com isso, né? É uma cadeia, né? A gente apoia a cooperativa, ela cresce, elas saem desse subemprego e ganham e crescem como consumidores, vão para o mercado, vão para o comércio e elas vão comprar aqui mesmo, né? Então, quando a gente ajuda, o comerciante está ajudando essas mulheres, né, da cooperativa, não só mulheres, tem homens também, ele também está ajudando o próprio comércio, é uma cadeia que se envolve. Quero trazer aqui, já prometi o ano passado, elas para falar desse trabalho, são muito organizadas, elas são, assim, gostei de trabalhar para elas porque tudo que eu pedi foi providenciado, então eu vi uma organização ali no trabalho delas como contador ali, né, eles têm um contador também que faz esse trabalho para elas, então é um trabalho bonito, que dá orgulho, assim, de ver como elas cresceram, né, com esse trabalho. Vamos fazer isso sim. E a comunidade pode colaborar ainda mais, porque... separando o lixo, né, e direcionando esse lixo para essas pessoas da cooperativa, que tem aquela camisetinha verde lá, identificadas, para que elas possam crescer, possam abranger mais pessoas dentro da cooperativa mesmo, né, e aí todo mundo ganha com esse processo. E esse assunto acho que precisa ser mais comentado, mostrado. Eles foram fazer uma palestra lá na empresa. Até então, assim, o reciclado para mim era normal. Pegava, jogava, porque não tinha dessa conscientização de estar separando. A partir que eles fizeram a palestra e foram mostrando plástico azul, plástico branco, plástico verde, cada um tem uma direção para que serve. O branco tem mais valor porque ele é virgem ainda. Então, quando eles foram falando isso daí, eu falei assim, puxa vida, olha quantas famílias que estão vivendo disso daqui, estão crescendo sobre esse material. Então, é muito bacana você trazer eles realmente para estar falando sobre mais isso daí. Coloca eles em outro patamar. Então, a gente tem que apoiar. A gente começa a ver eles de uma outra maneira. Não, tem que apoiar e tem que apoiar o trabalho organizado, né? Para que esse trabalho possa crescer. Se a gente diluir isso para todo mundo que parece com saco, ali aquele cara... ali ele não vai crescer sozinho, se ele também não entrar numa organização, se ele não se organizar... E ele não vai crescer. E quem está trabalhando organizado também tende a cair, né? Porque daí ninguém ganha, ninguém consegue sobreviver com isso, né? Aí vem um grande lá de fora, traz um caminhão, compra esse material por preço de banana e nem nós ganhamos aqui, nem o catador de latinha que está ali, que aparece na sua porta, e nem a cooperativa daí tende a não crescer. Então, acho que a gente tem que apoiar o trabalho organizado. É um trabalho muito sério, que o Neto apoia muito, o prefeito aqui. Legal. Temos que falar isso, tem que falar isso, porque o prefeito apoia muito o trabalho delas aqui e ele disponibiliza tudo que elas precisam para trabalhar, assim, na medida do possível. E é um trabalho que a população tem que conhecer, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a população de Cambará conhecer o trabalho da cooperativa de catadores, a gente vai ter um volume muito maior, a gente vai ter muito mais pessoas vivendo disso e vivendo dignamente disso. Com certeza. Que é o mais importante. Foi muito feliz essa sua lembrança. Boa, vamos trazer essa turma para falar, vamos abordar esse assunto com mais tempo na tua próxima vinda aqui. Traz a turma para
para vir bater um Vamos, papo. combinado. Vai E- ser a próxima vez. E a gente convoca a comunidade para assistir, para também aprender eu vou usar um termo que talvez nem seja o correto, né? Mas aprender também a se doar, né? A se doar numa causa, porque não é só para eles, não é somente para a cooperativa, é para o bem-estar de todo mundo. É uma doação que a gente fala. Essa doação que eu estou falando é a doação do seu tempo. Você usou o equipamento, custa você passar uma aguinha ali e colocar num local adequado para que ele tenha uma destinação correta, né? Então, você se doa a esta causa e todo mundo é que ganha. Ganha as meninas que trabalham na cooperativa, as famílias que trabalham na cooperativa, ganha a comunidade que tem uma cidade ecologicamente bacana, onde as coisas funcionam e não é utopia, viu, Marcelo? Não, de jeito nenhum, é real, tá Não acontecendo aqui. Exatamente. Tá acontecendo aqui. E o que a gente conversei com elas tendo ideias, porque quando eu fui fazer a defesa delas, eu comecei a estudar a fundo, né? As cooperativas, não só aqui, mas em Brasília também, né? O trabalho de outras cooperativas também. E aí achei, talvez fosse uma ideia, e isso ainda é embrionário, talvez fosse uma ideia, de repente, criar um selo, sabe, de empresas que apoiam esse projeto. Bacana. Né? Que apoiam o projeto da cooperativa e que fazem essa coleta seletiva aí, né? Poderia ser um caminho, né, para o bom comerciante, para o comércio, ele ser identificado por mim, consumidor, que ele está contribuindo com a comunidade, né, e com a cooperativa, com as famílias que são abrangidas por esse projeto. É embrionário ainda, mas nós vamos fazer. Vamos, e você tem total apoio nosso da imprensa, Bacana. da mídia aqui, para a gente poder fazer uma grande campanha, porque eu volto a dizer, filho, você que nos assiste, você que nos ouve e você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, vai assistir depois, o maior beneficiado será todo mundo. É a família cambaraense, uma cidade joia, né, bem organizada. De muitos talentos. Eu acho que é isso que eu encontrei aqui em Cambará. Eu falei isso já para você, que aqui em Cambará tem muito talento, as pessoas fazem as coisas aqui com muita qualidade, né? Você vai comprar um bolo, nossa, é um bolo, é muito bom. Você vai comprar um artesanato, é muito bem feito. Nossa, artesanato feito pela Pai, né? É lindo, é maravilhoso, é de muito bom gosto, é tudo muito elegante. Então, Cambará é uma cidade que tem muito talento. Eu acho bem bacana, porque é uma cidade pequena, mas que você tem qualidade nas coisas que compra, né? Precisa organizar melhor, mas Cambará tem isso que eu não vi. Já morei em alguns lugares, hein? Que eu não vejo em outros lugares. Muito talento. Muito bem. Clauzinha, para finalizar, tem alguma outra pergunta para fazer para Marcela, não? Não. Tá tudo certo? Tudo certinho. Não, Então, vamos ficar aqui a noite inteira. exatamente. Deixar Marcela, para outra oportunidade. você volta, né? Volto. Você Sempre volta, né? que você for requisitado, eu volto. Legal. Senhoras e senhores, conversei aqui com essa pessoa sensacional, por quem eu tenho um carinho muito grande. Ela é advogada aqui na cidade, veio graciosamente aqui para esse programa, tentar tirar algumas... Não é nem tirar dúvida, mas trazer uma luz para um assunto tão importante que não é só a questão das causas trabalhistas, é sobre a qualidade do trabalho, a qualidade do mercado de trabalho, a qualidade do funcionário, a qualidade de quem emprega. Né? As pessoas, Tudo que se envolve, né? tudo envolve, é uma simbiose, vamos dizer assim. Sim, porque quem movimenta a cidade, o comércio, o mercado, são os trabalhadores. Eles são mal remunerados. A pessoa mal tem dinheiro para comprar o que comer, o comércio também, né? E isso foi visto lá na Revolução Industrial. Esse é o sentido do salário, esse é o sentido do empregado remunerado. Muito que bem. ele possa atingir o mercado também. Muito bem. Então, olha, você volta, né? Sim. Muito sempre. bem. Falei aqui com Marcela Amorim Pimenta, a minha amiga, a esposa do meu amigo Evandro Pimenta. O Evandro é químico, é isso, né, Marcela? O Evandro, ele é técnico em açúcar e álcool. Açúcar e álcool, legal. Ele fez uma faculdade, acho que era
4, 5 anos de açúcar e álcool. Eu fiz uma faculdade de açúcar e álcool. Mas ele é um dia que ele seria um químico, mas ele é um alquimista, porque ele é o cara que gosta muito dessa área, ele tudo que envolve a precisão é ligado a ele gosta. Tá fazendo cerveja ainda? Oh, a melhor cerveja do mundo. A melhor cerveja. Meu marido. Eu quero. Você trouxe hoje aqui? Não trouxe, né? Eu saí de casa, ó. Eu saí de casa cedo, mas vamos sair. Eu ia trazer a cerveja. Não vai ser perdoada, você sabe, né? Mas eu vou trazer sim. Tá bom. Olha, obrigado. Manda um beijo todo especial pra Sofia. Quantos anos já tem? 16. Caramba, 16 anos. 16, passa muito rápido. Ela já sabe o que vai fazer na faculdade, não? Não, ela tende ali pro direito, mas ele tem um chão ainda. Tem que analisar várias questões em dia, né? A escolha de uma carreira hoje envolve muitas coisas. É a vida que você quer ter, né? Exatamente, não é tão simples assim. Não. Tá cedo ainda. Tá certo. Obrigado mais uma vez, tá? Você volta. Agradeço, volto. Gente, falei aqui com a Marcela Amorim Pimenta, ela é advogada aqui em Cambará. A Marcela, passa só para desencargo, passa o teu endereço, o teu contato, você pode, não? Sim. Pode, para quem quiser, tiver interesse aí, enfim, tirar dúvidas. Rua Monsenhor João Belchior, né? 787. Fica ali do ladinho, ali na lateral do Sicredi, subindo o Sicredi. Não tem como errar. Não. Tá Coração certo. da cidade. Muito bem, obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, falei aqui com Marcela Amorim Pimenta. Como eu já disse, ela é advogada aqui na cidade de Cambará. Claudinha Guerra, gostou do papo, não? Eu adorei. Foi legal, né? Foi muito jóia. Conversar com a Marcela sempre é muito gratificante, né? Sempre bom, né? Conhecimentos, isso é muito importante pra gente. Quero agradecer a presença da Marcela aqui mais uma vez. Quero agradecer vocês que já estavam ligadinhos aqui com a gente. Tenha uma boa noite. E amanhã tem programa, né? Amanhã tem mais um programa, às 6 da tarde, com um convidado especial. Aguardem, porque vocês não vão se arrepender também, que o papo amanhã será sensacional, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, você que está no rádio, um beijo grande, obrigado mesmo. Você que está assistindo agora, obrigado pela sua companhia. Você que vai assistir depois também, valeu. Um grande beijo. Eu tenho um recado aqui do meu amigo Ricardo Luiz, ele que é pastor aqui na cidade de Cambará, e ele trouxe aqui um recadinho pra gente, eu quero passar pra você agora. Vai, Ricardo, conta aí. Olá, gente, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Ricardo, responsável pelos pescadores de vidas. E eu quero falar com todas as igrejas, independente da crença ou religião, independente... Por favor, foi uma falha minha aqui, ó. Uma falha minha, tá aparecendo a Clauzinha. Olá, gente, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o pastor Ricardo, responsável pelos pescadores de vidas. E eu quero falar com todas as igrejas, independente da crença ou religião, independente da denominação. Você pode levar o projeto Pescadores de Vidas para a sua cidade. Ordem dos Pastores, Associação dos Pastores, poderemos estarmos todos juntos na sua cidade. Basta você pedir para o seu prefeito, para o seu vereador, e estaremos aí na sua cidade, levando o projeto Pescadores de Vidas. Louvor, oração, todos juntos seremos mais fortes. A sua cidade será impactada. Pescadores de Vidas com você. Muito bem, e assim a gente finaliza o nosso papo de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente volta amanhã com mais um programa às 6 da tarde. Aliás, a gente volta amanhã, 8 da manhã, com o Café com Rock na nossa gloriosa Circulando Play, a nossa rádio online. Muito obrigado. Acesse aí, você que está no Facebook, você que vai acompanhar pelo YouTube, www.circulandoplay.com.br. É uma rádio online que está presente aí no seu smartphone, onde quer que você esteja, tá bom? Essa entrevista também vai ser colocada na nossa rádio online amanhã, vai estar disponibilizada amanhã também, após às 13 horas. Quem quiser ouvi-la de novo, vai estar lá disponível para você, tá bom? Marcela, obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã. Tchauzinho.